Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Nós te louvamos e te agradecemos porque nós podemos chegar na tua casa, podemos te louvar, podemos te adorar, podemos ter um tempo de comunhão com os nossos irmãos e nós podemos também abrir a tua palavra para que o Senhor possa falar conosco. Que o nome de Jesus, que o Senhor Deus possa estar falando sobre os nossos corações, que a nossa mente, os nossos ouvidos, nosso coração estejam abertos para aquilo que o Senhor tem a ministrar a gente nesta manhã. E que o nome de Jesus, Pai, que possamos sair daqui renovados e reanimados pela Tua palavra. Que as palavras da minha boca e que o meditar do meu coração, Pai, possam ser agradáveis a Ti. No nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre algumas pessoas na palavra de Deus que eles se posicionaram. E eles se posicionaram frente a uma situação que eles estavam passando. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas que se posicionam frente a algumas situações que acontecem. Tem algumas pessoas que quando veem os maus tratos de animais, elas se posicionam e elas protestam contra essa situação que elas estão vendo. Tem aqueles que se posicionam frente a um direito de uma classe social. E as pessoas se mobilizam e elas se posicionam porque elas querem defender uma classe social específica. Tem algumas pessoas que se posicionam frente às questões ambientais, que às vezes não são respeitados da forma como tem que ser feito, e essas pessoas se levantam e elas se posicionam frente a essa situação também. E tem muitas e muitas questões que nós vemos em que as pessoas elas acreditam em algo, e aquilo que elas acreditam, elas se posicionam e elas lutam para que aquilo possa estar acontecendo. E na palavra de Deus, nós vemos algumas pessoas que também acreditavam em Deus num ambiente hostil às vezes, e ali elas também se posicionaram sobre aquilo que elas acreditavam do Senhor. Então hoje nós vamos ver algumas desses personagens que se posicionaram e quais foram as etapas, o que eles fizeram para que eles puderam se posicionar frente à situação que eles estavam passando. E vamos ver como que nós podemos aprender isso para nós e como que nós também podemos nos posicionar frente às situações ou às adversidades que a vida possa nos trazer. Amém? Por isso, convido os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 1, nós vamos começar a ler os primeiros versos. Enquanto os irmãos estão abrindo em Daniel, capítulo 1, começando a partir dos primeiros versos, quero contar para vocês um pouco sobre o que estava acontecendo aqui. Os irmãos sabem que o povo de Israel, eles foram independentes por muito tempo. E eles então tiveram vários reis. Teve o reino do norte, teve o reino do sul. Os reinados tanto do reino do norte como do sul aconteceu por muito tempo. Mas chegou um momento em que esse povo foi cativo. E aí eles então tiveram que sair do povo da cidade, ali das regiões de Israel, e ir para um outro lugar. E é então essa situação que está acontecendo em Daniel, no capítulo 1, começando a partir do verso 1, em que diz assim: No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a sua terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia.
Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final deste período, passariam a servir o rei. Dentre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. E o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. Essa primeira parte nós vemos que está acontecendo. Alguns jovens foram selecionados para servirem na Babilônia de uma forma diferente. Enquanto alguns estavam sendo escravos, e esses escravos faziam um trabalho pesado, eles eram pessoas diferenciadas, mas também estavam sendo servos naquele lugar. E eles foram para lá para que então eles pudessem aprender a cultura babilônica e servir servir o imperador ali. Esse era o objetivo deles. E aí a gente pode pensar assim, esses jovens estavam saindo então da sua terra natal, onde tinham seus familiares, todas as pessoas estavam ali, eles estavam acostumados a ir na igreja, a fazer as coisas normais como nós fazemos. De repente eles são tirados deste lugar e eles vão para um outro lugar completamente diferente. E eles chegam ali, ninguém conhece eles, é um ambiente totalmente novo, com pessoas novas, com líderes novos, um país novo, língua nova, tudo novo. Eles estão num ambiente assim. E aí você pode pensar, nessa situação, eles poderiam ter 2 tipos de comportamento. Eles poderiam se corromper no lugar onde eles estavam, ou eles poderiam ser fiel a Deus. Eles poderiam se corromper porque eles eram jovens e tudo era novo. E quando nós somos jovens, nós achamos tudo novo e a gente se empolga com essas situações todas. E eles estavam indo para lá, mas eles não estavam indo para lá para ser escravos, trabalho pesado. Não, eles estavam indo para lá para poder estudar com muitas outras pessoas. Eles iriam conhecer pessoas de muitas culturas diferentes. E além disso, eles iriam comer do bom, a gente tem esse costume de falar, do bom e do melhor. Eles iriam comer do bom, porque eles iriam comer exatamente o que o rei comia. Olha só, eles estariam servindo no palácio. É um ambiente totalmente diferenciado. E eles estariam ali. E tudo o que eles precisassem estariam à disposição deles. Já parou para pensar? Quem quer alguma coisa melhor do que isso? Não é verdade? E eles estavam no maior império que existia, no império mais rico daquela época, e eles tinham tudo na mão. Então você poderia pensar assim, a possibilidade deles se corromperem era muito grande disso acontecer. Isso me faz lembrar quando eu tirei minha carteira de motorista há muitos anos passados, em que a minha mãe falou assim, filho, eu vou fazer uma oração, que aonde você for, vai ter alguém lá que vai te conhecer. Porque eu falei assim, não, agora eu tenho carteira de motorista, agora eu tenho o meu carro, agora eu vou desbravar esse Brasilzão aí, né? E aí eu queria dirigir, queria conhecer vários lugares diferentes. E queridos, era impressionante. Eu chegava numa cidade, tava lá de repente alguém, ô Amaury, tudo bem? E eu, gente, o que essa pessoa tá fazendo aqui, né? E tinha alguém que eu conhecia, ou conhecia a minha família. Às vezes eu chegava em algum lugar, a pessoa olhava para mim e falava assim, mas você não é o filho da Cidinha? Então eu falei, gente, como que essa pessoa... Qualquer lugar que eu ia, alguém achava alguém. Por quê? Porque a minha mãe deve ter pensado assim, vai com meu filho, vai em alguns lugares e ele se corrompe naquele lugar. Então ela fez essa oração, e essa oração, queridos, teve uma vez que eu estava fora do país, e eu falei, não, aqui ninguém vai me conhecer. Eu entrei no ônibus, de repente alguém chegou, oi Amaury, eu falei, não, tá de brincadeira, como que pode um negócio desse? Eu estava não sei quantos 1000 quilômetros longe de casa, e tinha uma pessoa ali. Aí eu mandei um WhatsApp, falei, mãe, você não acredita, eu estou nesse país aqui, e tem uma pessoa que conhece eu. Você lembra disso, né? Pois é. Quando a gente está num lugar longe de casa, longe das pessoas que nós conhecemos, longe do convívio, corre-se o risco de nós podermos nos corromper. E tudo estava favorável para que esses rapazes se corrompessem. Por quê? Porque tudo estava favorável para eles. E isso poderia fazer então com que eles viessem a se corromper. Mas eles poderiam ser fiel a Deus, mesmo naquele ambiente, com todas as tentações e com todos os convites que eles poderiam receber. Poderia acontecer isso. O que era mais fácil para eles?
que vocês acham? O mais fácil para eles era eles falarem assim, já que nós estamos aqui e já que o rei disse que nós podemos fazer todas essas coisas, já que os nossos familiares não estão aqui, a nossa mãe e o nosso pai não estão aqui para ver, já que estamos aqui mesmo, então vamos aproveitar. Isso poderia ser mais fácil, mas será que foi isso que eles fizeram? No texto mesmo, como os irmãos estão acompanhando, nós vamos deixar o texto aberto, que nós vamos ler vários trechos do livro de Daniel. Mas no verso 8 diz assim: mas Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. Mesmo com todas essas coisas favoráveis para que eles então internalizassem a cultura do lugar onde ele está, sem a mínima perspectiva de voltar para o povo de Israel de novo, eles ainda falam assim, não, nós não queremos nos contaminar e nos corromper com essas pessoas, nós vamos continuar firmes do jeito como nós somos. Essa foi a primeira atitude que Daniel e os seus amigos tiveram. Essa primeira atitude de recusar a mesa do rei tem dois significados. E esses dois significados nós podemos trazer para os nossos dias também. Quando eles recusam a mesa do rei, é por quê? Porque a comida que eles comiam era uma comida que eram consagradas aos deuses deles. E quando eles comiam dessa forma, eles agradeciam e eles cultuavam aos deuses que eles tinham, que era o Deus que dava as comidas e essas coisas todas, o vinho e tudo mais. E eles falaram assim, não, nós não queremos cultuar os deuses deles, nós vamos continuar cultuando o nosso Deus. E nós não queremos nos contaminar com essa cultura religiosa que eles têm e que na comida, durante a refeição, eles também fazem isso. Então queremos comer à parte, para nós não fazermos parte disso e nós não sermos corrompidos com os ídolos que este povo tem. Isso é bem interessante, por quê? Porque nos nossos dias hoje, quantos ídolos são criados? E às vezes a gente fica pensando de imagem, de escultura, também tem isso, queridos, mas quantos ídolos, quantas pessoas são idolatradas? E às vezes a gente acaba entrando na onda também dessa situação. Mas assim como Daniel e os seus amigos falaram assim, não, nós não vamos nos corromper com isso, nós vamos continuar sendo fiéis ao nosso Deus, nós nos dias de hoje, nós precisamos tomar muito cuidado com os ídolos que acabam entrando na nossa vida e ocupando o lugar do Senhor. E isso é de forma sutil, mas isso pode acabar acontecendo. O Senhor sempre precisa ser o principal na nossa vida. E aí quando Deus percebe que nós estamos negociando Ele com outros ídolos, nós perdemos a possibilidade de nos posicionarmos no lugar que Deus nos colocou. Mas tem um outro item deles estarem na mesa do rei, que isso é algo muito sutil, e isso é algo muito perigoso, e isso é algo que nós podemos cair sem perceber, que são os hábitos. Sabe o que acontece, queridos? Se eles começassem a comer junto com todos eles estariam comendo ali e eles iam vendo as pessoas falando um monte de coisas erradas e eles, nossa, olha que absurdo que eles estão fazendo, mas eles estão ali comendo. E eles, coisas violentas, coisas imorais, coisas que poderiam estar acontecendo ali, mas a gente não está participando disso. A gente está aqui, mas nós não estamos participando. Só que passa um dia, só que aí passa uma semana. Daqui a pouco, aquilo que era tão imoral, já não está sendo tão imoral assim. Você fala assim, a gente já está começando a dar risada das piadas que eles estão fazendo. Já, daqui a pouco, aquilo que era algo absurdo, já não é tão absurdo assim, sabe? Por quê? Porque isso já está virando rotina na sua vida. Essa convivência está acontecendo por muito tempo. E daqui a pouco, aquilo que era absurdo, já não é tão absurdo mais. Daqui a pouco, aquilo que era tão grave, já não é tão grave mais. Daqui a pouco, aquilo que era pecado, já não é tão pecado assim. Por quê? Porque você já tá mudando o seu hábito por você estar em comunhão com pessoas que pensam totalmente diferente de você. E essa mudança não acontece do dia para a noite. Isso vai demorando, mas quando você vê, você já está falando aquelas frases perigosas, do tipo, mas o que tem? Essa é aquela frase, mas o que tem? Antes não falávamos isso, mas agora a gente fala.
Ou a gente fala assim, mas isso não é tão errado assim, é só uma coisinha, né? Não tem problema. Ou todo mundo faz e não acontece nada. Então, olha como que eles estão bem. Aliás, eles estão melhores do que nós, na verdade. Eles estão fazendo essas coisas. E a gente começa a mudar os nossos hábitos aos poucos. E quando a gente menos espera, nós estamos iguais a eles. E por Daniel e os seus amigos saberem disso, falaram assim, não, a gente nem vai. Por quê? Porque a gente sabe que conforme o tempo for passando, pode ser mudar o hábito nosso. Então nós não queremos fazer isso. E isso, queridos, vale para os nossos dias. Não tem como nós nos isolarmos numa ilha deserta e vivermos lá, ou subirmos num monte e vivermos desse monte para sempre. Nós fomos chamados para viver em sociedade. Nós fomos chamados para trabalhar no nosso trabalho com todas as outras pessoas. Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que congregar, nós temos que viver em família, nós temos que viver com vizinhos. Mas como que você vai se comportar ali? A forma como você se comporta ali vai ver se você vai manter os seus hábitos ou se aos pouquinhos vai começar a mudando os hábitos que nós temos para nós começarmos a nos adequar aos hábitos que as pessoas têm. Em vez das pessoas nos influenciar, nós é que precisamos influenciar essas pessoas. O chamado é o contrário. Ali, então, eles entenderam, não, aqui não vai dar para acontecer isso, então nós nem vamos nos misturar. E se misturar, não tem uma sabedoria de não mudar os seus hábitos, porque isso é algo muito sutil que pode acontecer. Mas se a gente for parar para pensar o quanto que nós já mudamos os nossos hábitos para as coisas deste mundo, o quanto que antes a gente achava que era um absurdo e era um pecado e hoje a gente já não está achando tanto assim. Será que isso já começou a acontecer? Se isso já começou a acontecer, volte para o caminho, volte para Deus de novo, volte para a palavra do Senhor, para que o seu hábito volte a ser o hábito conforme a palavra de Deus, para que você consiga se posicionar frente às situações que nós enfrentamos na nossa sociedade. Mas vamos ver mais algumas coisas que acontecem. Olha lá, vamos agora para o verso 18. Quando a gente vai para o verso 18... voltando na nossa história, nós vamos ver que no verso 18 diz assim, ao final de um tempo, lembra? Então eles ficaram 3 anos aprendendo naquele lugar. Ao final de um tempo, o rei então, ao final de um tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. E olha o verso 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então você pensa, mesmo numa terra estranha, mesmo num lugar onde não se adorava a Deus, mesmo num lugar em que as pessoas poderiam prejudicar a eles, mesmo assim, eles têm uma outra característica. Eles eram excelentes nas coisas que eles faziam. Eles estavam num lugar que não era a terra deles, eles estavam fazendo uma coisa que eles não provavelmente queriam fazer, mas já que tinham que estar ali, então eles deram o melhor deles naquilo que Deus colocou eles para fazer. E eles eram excelentes nos estudos. Eles eram excelentes nos estudos porque o texto diz que eles eram 10 vezes mais sábios. Mas eles não eram 10 vezes mais sábios do que os colegas deles. Não. Eles eram 10 vezes mais sábios do que os professores deles. Os professores deles que ensinaram eles conseguiram ser mais sábios do que o próprio professor. Aí você fala, mas como é que pode? Pois é, eles deram o melhor deles naquilo que Deus colocou eles para fazer. Não importava estar num lugar que eles não queriam, não importava estar numa terra distante, não importava estar num povo diferente, não importava eles estarem com um povo que não adorava o mesmo Deus, não importava, se Deus os colocou ali, eles entenderam que eles tinham que ser os melhores naquele lugar, e eles foram. Nós vivemos numa geração em que tem tudo na mão. Se a gente quer, temos todas as informações.
temos inteligência artificial, temos enciclopédias online, temos todas as coisas que nós precisamos. E a gente tem usado isso para que então nós possamos estudar e sermos excelentes nos lugares que Deus tem nos colocado, quer seja na escola, quer seja na faculdade, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, aonde Deus nos colocou, nós estamos usando todas essas coisas para que nós possamos ser excelentes para Ele nos lugares onde Ele tem nos colocado? Ou será que a gente não tem assimilado todas essas informações ou temos sido superficiais ou rasos nos conhecimentos que Deus tem colocado para a gente? E temos perdido a oportunidade de sermos excelentes naquilo que Deus tem chamado a gente para fazer. Assim como eles, para se posicionarem frente ao lugar onde eles estavam, eles eram excelentes nas coisas que eles faziam, nós também precisamos ser excelentes nas coisas que Deus tem nos colocado. Mas além deles serem excelentes nos estudos, eles eram excelentes no trabalho. Se você continuar lendo, você vai ver que eles foram colocados como chefes de lugares. Aquele Império Babilônico foi um dos maiores que existiu em toda a história. Então era um território gigantesco que o Nabucodonosor conquistou. Então existiu o Nabucodonosor, mas existiam governadores de províncias para poder conseguir fazer com que essa gestão acontecesse. E estes homens foram colocados então como os líderes dos chefes de estados. Então era como se tivesse Nabucodonosor, alguns tinha mais alguns, que tinham mais alguns, que tinham mais alguns, até que chegava no último ali. E eles foram colocados um desses principais. E aí você fica pensando, mas eles não eram do povo de Israel? Eles não eram esses escravos? Por que eles se dedicaram tanto? E por que eles fizeram isso? Eles não precisavam disso. Eles podiam ser pessoas normais, eles podiam fazer as coisas mais ou menos, eles não precisavam fazer as coisas com excelência, eles não estavam nem na sua terra, mas não, eles entenderam que se Deus os colocou ali, eles dariam o melhor de si. Por isso eles foram colocados entre os chefes dos chefes dos chefes das províncias que tinham naquele lugar. Deus então honra esses rapazes, por quê? Porque eles eram excelentes, tanto nos estudos como no trabalho. E será que hoje nós, no trabalho que Deus tem nos colocado, nós temos feito o trabalho de qualquer jeito? Na igreja temos feito o trabalho de qualquer jeito? Ou nós temos dado o melhor de nós naquilo que Deus tem colocado a gente para fazer? Se nós formos nos posicionarmos como cristãos de verdade, nós precisamos ser excelentes naquilo que Deus tem chamado a gente para fazer. Ele nos deu os dons, Ele nos deu os talentos, nós precisamos desenvolver isso para darmos o nosso melhor para Ele. Quando nós fazemos isso, nós damos o melhor de nós para Ele e assim nós conseguimos nos posicionar como cristãos de verdade na sociedade onde Deus tem nos colocado. Só que aí você pensa assim, uma vez então que eles recusaram todas essas situações e eles se mantiveram firmes na palavra e uma vez que eles foram excelentes, então deu tudo certo na vida deles. Olha só, eles são convidados para um evento. Vamos continuar um pouquinho mais folheando no texto. Saímos então de Daniel 1, vamos para Daniel 3. E em Daniel 3 acontece um evento ali. E esse evento é o seguinte, a partir do verso 1 diz: E o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor reuniu todos os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Todo mundo foi convidado para poder ir para esse evento. Quem foi convidado? Esses rapazes também foram convidados, eles tinham que estar lá, porque eles eram um desses desses sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, e eles estão ali neste evento que foi convocado pelo imperador. E quando eles chegam neste evento, eles são colocados à prova. Qual prova que acontece? Vamos lá para o verso 4 de Daniel 3. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas. Então você fica pensando, quantas pessoas tinham ali? Todas as pessoas de todos os povos, línguas e nações estavam naquele lugar. Imagina a quantidade de pessoas que estavam ali. E aí verso 5.
que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. É dada uma ordem para que todos pudessem adorar a imagem. E é dada uma sentença para aqueles que não fizessem isso. E aqueles rapazes estavam ali, nesta situação. Mas eles tinham se recusado a fazer parte dos manjares do rei. Eles estavam sendo excelentes em tudo o que eles estavam fazendo, mas as provas vêm. Os eventos acontecem e nós seremos colocados à prova na nossa vida, assim como eles estão sendo colocados à prova também. O que eles vão fazer? Como que eles vão reagir a essa situação? Eles vão negar o Deus deles para poder então fazer aquilo, a vontade dessas pessoas que estão naquele lugar? Como que eles vão se comportar? Como que eles vão se posicionar frente a essa situação que eles estão passando? Vamos ver lá no verso 12. No verso 12 desse mesmo texto, diz assim: há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, foram lá contar. O pessoalzinho contou lá para o rei que aconteceu um negócio ali. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos seus deuses e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Estes homens se posicionaram frente àquela multidão de multidões que estavam naquele lugar. Agora, olha só que interessante. Quantos judeus foram levados cativos para a Babilônia? Foi só esses 4? Foi um monte de judeus que foram levados para a Babilônia. Um monte. Foram levados esses daí, tanto para servir no palácio, mas como para fazer o trabalho braçal. E a Bíblia diz que esses 3 não se curvaram. E os outros? Está vendo como que é? Às vezes nós estamos com Deus, às vezes nós estamos vindo na igreja, às vezes nós estamos lendo a Bíblia, mas quando vem uma situação dessa, é melhor a gente fazer isso, né? Porque vai que acontece alguma coisa. Não, estes homens, eles se posicionaram e eles eram fiéis. Esse é o terceiro ponto. A fidelidade destes jovens a Deus estava acima de todas as coisas. Muitos dos judeus que sabiam que eu era o Deus de Israel, que adoravam o Deus de Israel, nesse momento se prostram diante dessa imagem que o Nabucodonosor coloca. Não tinha só eles 3 ali, tinham multidões e nações e línguas de tudo qualquer jeito, e os judeus também estavam lá. Mas eles foram fiéis ao Deus que eles criam. E essa fidelidade gerou uma pressão. E essa pressão, imagina só, todos estavam se prostrando, menos eles. Ninguém questionou de falar assim, não, vamos fazer um movimento aqui, que todo mundo foi lá e adorou. Todos eles, todos os judeus que estavam ali. Quantos soldados estavam ali? Em que aqueles soldados, o Nabucodonosor podia falar assim, pode matar, e já matava na hora. Imagina a pressão. Só estavam os 3 lá, em pezão, olhando um para o outro assim, todo mundo ali ajoelhado. Imagina, e as pessoas deviam estar ajoelhadas e olhou assim e falou, mas e esses daí não vão também fazer a mesma coisa? Já parou para pensar como é que estava o coração desses homens? Ou poderiam pensar assim, o que será que vão dizer da gente? Vamos fazer o seguinte, como que vai ficar a nossa reputação frente a todas essas pessoas que estão aqui nos vendo, que a gente não se ajoelhou também? O que as pessoas vão dizer? Eles não se importaram com nada disso. Eles se importaram em se manter fiéis ao Deus que eles serviam. E nos nossos dias, queridos, o que nós temos pensado quando nós somos afligidos pela sociedade? O que a gente pensa? A gente vai se manter fiel a Deus ou nós vamos aceitar as pressões que o mundo tem para conosco? A gente vai pensar assim, nossa, o que será que vão dizer de nós? Quer saber? É melhor a gente fazer essas coisas aqui, porque o que vão dizer da gente, não é verdade? E a política da boa vizinhança, nós temos que ser amigos das pessoas. O que vão dizer?
Ou a gente pode falar, não, eu não quero ofender, né? Eu não quero causar polêmica. Então, quer saber? Vamos deixar quieto. Deixa, o tempo vai mostrar. Não, queridos. Ou será que a gente, ou às vezes a gente pode pensar assim, será que eu vou aguentar essa rejeição de todas essas pessoas frente a essa situação que eu estou passando? Pois nada disso importa. O que importa é nós sermos fiéis ao nosso Deus frente a qualquer coisa que possa acontecer. Custe o que custar, não importa, nós não podemos negociar a nossa fé pelo Deus que nós temos. Mesmo diante de qualquer pressão, qualquer dificuldade, qualquer situação, nosso Deus, Ele é inegociável. Nós não podemos negociar Ele por nada. Temos que nos posicionar frente àquilo que Deus coloca na gente. E essa fidelidade desses rapazes estava tendo risco de morte. Não era só uma questão de reputação que estava em jogo, não era só uma rejeição que estava em jogo, mas era a vida deles que estava em jogo. Ou eles faziam isso, ou eles morreriam. Era dessa forma. Hoje nós, às vezes, não temos esse risco de morte. Às vezes a nossa situação é muito mais simples, e nós ainda assim caímos, e nós ainda não nos posicionamos. Mas nós, assim como eles se posicionaram frente a essas ameaças, nós também precisamos nos posicionar como cristãos de verdade frente às pressões e riscos que podemos ter na sociedade em que nós vivemos. E o que vocês acham que eles fizeram com essas ameaças? Vamos continuar o texto. Continuando o texto, lá no verso 14. Então lembra? Deduraram eles para o rei. E aí o rei pega e fala assim, no 14. O Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Então ele está dando uma segunda chance. Sabe aquele momento em que a gente fala assim, não, eu vou me posicionar, mas aí as pessoas falam assim, não, mas olha, vamos fazer o seguinte, vamos de novo, vamos tentar de novo para ver se agora, sempre vai haver uma possibilidade de você cair na segunda chance ou na terceira chance, e o rei aqui está falando assim, eu vou te dar mais uma chance para você, vamos ver se agora você vai topar. Mas aí ele coloca, mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Então ele fala assim, olha, eu estou dando mais uma chance para vocês, pensem com carinho, porque senão vocês vão ser jogados lá, não importa que vocês sejam os principais aqui do meu reino, vai cair lá na fornalha do mesmo jeito, vocês não são diferentes, vocês não são exceção, vai ser do mesmo jeito. E aí ele afronta o Deus de Israel, dizendo, e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Então ele pega e dá uma segunda chance para eles, mantém a ameaça e ainda afronta o Deus deles. E quantas vezes no nosso dia a dia as pessoas falam assim, mas e cadê o seu Deus para poder tirar você dessa situação que você está passando? Cadê o seu Deus nessa doença que você está tendo? Cadê o seu Deus nessa dificuldade financeira que você está tendo? Cadê o seu Deus nesse desemprego que você está tendo? Nessa dificuldade do relacionamento que você está tendo? Cadê o seu Deus? E as pessoas afrontam o nosso Deus. E a gente fica pensando assim, e aí? A gente vai falar assim, nossa, é mesmo, né? Estou na igreja há tanto tempo, Deus não está fazendo nada. Você tem razão. Não, queridos. Esses homens tiveram que tomar uma decisão frente à situação que eles estavam passando. E como que eles se posicionaram? O texto continua, no verso 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Porque ele fala assim, estou dando uma segunda chance para vocês. Ele falou assim, eu nem quero essa segunda chance. Eu nem preciso disso. E ele continua, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Esses homens tinham uma audácia
absurda. Ele está falando simplesmente com o imperador do maior império que existia no mundo daquela época, e eles falam assim: nós não vamos fazer isso. Já parou para pensar num negócio desse? Ele não estava falando com o vizinho, ele não estava falando com não, ele estava falando com uma maior autoridade política e governamental que existia no mundo antigo daquela época. E nem isso fez com que eles mudassem o pensamento que eles tinham a respeito do Deus deles. Porque o Deus deles era maior do que o maior imperador do maior império que existiu do mundo antigo daquela época. Então nem isso mudou a fé desses rapazes. É impressionante, por quê? Porque eles declaram a fé deles para todas as pessoas. E essa declaração da fé foi uma declaração de fé pública. Todo mundo viu o que aconteceu ali. Eles não estavam num quartinho secreto, conversando, só eles e o imperador. Não, todas as pessoas estavam ali. E todas aquelas pessoas estavam vendo a coragem e o posicionamento que aqueles 3 jovens tiveram frente às ameaças de morte e todas as situações que estavam acontecendo. E aí a gente pode pensar, povos, línguas e nações, todos eles viram o posicionamento daqueles 3 rapazes. Eles viram que existiam pessoas que não negociavam a fé deles por absolutamente nada. Então, já parou para pensar o impacto desses 3 rapazes frente a todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar? Todas aquelas pessoas, muitas delas não confessavam a mesma fé, não falavam nada, não conheciam. E ali eles pensaram assim: nossa, o Deus desses 3 rapazes realmente deve ser muito bom, porque olha a coragem que esses 3 rapazes tiveram de ter esse tipo de situação. Pois então, assim também tem que ser na nossa vida. Na nossa vida não importa o que acontecer, nós precisamos declarar quem nós somos, e a quem nós servimos, e como que isso funciona. E você sabe que às vezes nós somos crentes na igreja, mas durante a semana somos agentes secretos 007. Ninguém sabe que nós somos cristãos. E a gente está no trabalho, nós estamos na escola e ninguém sabe. E a gente fica assim: tomara que ninguém descubra, tomara que ninguém descubra. Por quê? Porque a gente não quer sofrer a rejeição e as pressões que o mundo possa dar a nós. Mas na verdade não é isso. Nós precisamos declarar a nossa fé. E isso tem que ser público. As pessoas precisam olhar para nós e saber quem somos e em quem nós cremos e como que nós vivemos e como que nós nos comportamos. Precisamos nos posicionar, precisamos mostrar que somos filhos de Deus de verdade. Só que isso tem que ser inegociável. Assim como eles estavam correndo risco de morte, e eles ainda vão lá e aquece 7 vezes, o imperador ficou tão mordido com essa situação, que ele falou assim: bota mais lenha nesse negócio aí, que agora eu quero ver queimar de verdade. E aqueceu mais vezes ainda para poder jogar aqueles rapazes lá dentro, porque ele ficou muito bravo pela afronta que ele recebeu. E a Bíblia diz que os soldados morreram só de chegar perto daquele lugar, e eles então estão ali. Mas para estes homens não importa as ameaças, para estes homens não importavam os convites que estavam sendo colocados, para estes homens não importava a segunda, a terceira e a quarta chance de cair em alguma tentação, para estes homens não importavam isso. A fé deles era inegociável, o Deus deles era inegociável. E quantas vezes nós temos negociado, queridos, a nossa fé? Quantas vezes nós acabamos deixando escapar? Você sabe que Adão negociou a fé dele. Ele negociou a fé dele por um fruto proibido. O Esaú negociou a primogenitura dele por uma sopa. Olha só que coisa. Sansão negociou o chamado dele por causa de uma mulher. E nós? O que nós temos negociado a nossa fé? Nós temos trocado a nossa fé por o quê? Muitos personagens na Bíblia negociaram a sua fé, mas estes homens não negociaram a fé deles. E por eles não terem negociado a fé deles, a vida deles foi uma vida que refletiu o caráter de Deus aonde eles estavam. Olha só o que acontece. Por causa desse posicionamento que eles tiveram, olha lá o que acontece no capítulo 4. Quantos irmãos estão indo lá? Mas só para os irmãos saberem que Deus livrou
Para aqueles que não conhecem a história, Deus livrou eles. Eles entraram naquela fornalha, o Nabucodonosor viu mais um ali no meio e falou assim, mas a gente não lançou 3? Pois eu estou vendo 4, e um deles é semelhante ao Filho dos Deuses. E aí então ele traz para fora de novo aqueles 3 homens, e aí eles chegam perto e nem um fio de cabelo deles foi queimado, nada, nem cheiro de queimado estava tendo neles. E aí o Nabucodonosor percebe que existia alguém maior do que ele. E aí o que ele faz? No capítulo 4, ele pega e coloca assim, ó. Ele pega e coloca assim, e o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Lembra? Ele era o imperador do maior império que existia naquele período. Então todos os povos e línguas e nações estavam sendo dominados por ele, naquele reino antigo, tá, queridos? E aí ele pega e manda uma carta para todo esse povo, para todos eles. Ele traduz para todas as línguas que existiam naquela época. E olha o que ele escreve. Ele coloca assim, pareceu-me bem, que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Esse Deus está com letra maiúscula. 3. Como são grandes os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu acho muito bonito isso daqui, porque eu fico pensando assim, queridos, todos os povos e todas as línguas puderam conhecer o Deus de Israel. Porque aquele imperador vai lá e coloca, fala assim, não, eu vou fazer conhecido esse Deus que está acima de todas as coisas, esse Deus vai ter que ser conhecido por todas as pessoas. E ele manda isso, e todo aquele império antigo descobriu quem era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por causa do posicionamento que eles tiveram. Se eles não tivessem feito aquilo, queridos, o rei não faria esse decreto, não faria. Eles iriam continuar e a vida deles ia ser uma vida normal, mas por conta do posicionamento que eles tiveram, todos os povos e línguas e nações puderam saber quem era o Deus verdadeiro que está acima de tudo e de todos. Olha que fantástico. Quando nós, servos do Deus Altíssimo, nos posicionamos de verdade, Deus se faz conhecido através da nossa vida. E as pessoas vão conhecer Deus através de nós, através da nossa posição, através do nosso comportamento, através das nossas palavras, através das nossas ações, através da nossa vida. Mas nós precisamos nos posicionar de verdade para que o nome do nosso Deus possa se tornar conhecido. Então, queridos, com a história que a gente viu hoje, nós precisamos se posicionar. Mas essa posição, esse posicionamento demanda uma renúncia. Nós precisamos viver da forma como Deus deseja e não da forma como nós queremos. Nós temos que ser excelente em tudo aquilo que Deus nos coloca para fazer. Não podemos fazer de qualquer forma. Tudo aquilo que Deus colocar a gente para fazer, temos que dar o melhor de nós. Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus. E nada pode ficar acima dele ou igual a ele. Nós não negociamos a nossa fé por absolutamente nada. E nós precisamos nos expor. As pessoas precisam saber quem nós somos, no que nós cremos e o Deus que nós servimos. Quando nós fazemos isso, custe o que custar, seja um cristão de verdade. Se posicione de verdade no lugar onde Deus te colocou. E isso vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado no lugar onde você está. Que o nome de Deus seja conhecido no lugar onde você está. Mas para isso, precisa pagar o preço. Precisa se posicionar, que hoje nós possamos aceitar o desafio de nos posicionarmos em todos os momentos, mostrando que nós somos cristãos de verdade e o Deus que nós servimos o tempo todo. Amém, queridos? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos olhar a Tua Palavra e vermos que o Senhor levanta pessoas para que possam realmente se posicionar, para que o Teu nome seja conhecido em todos os lugares. O Senhor fez isso com esses 3 jovens de Israel lá na época do Nabucodonosor. Mas o Senhor hoje também quer fazer isso conosco. O Senhor quer nos levantar para que nós possamos ser cristãos de verdade e mostrarmos o Teu nome a todas as pessoas que o Senhor nos colocar, em todos os lugares em que nós formos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós negociamos a nossa fé, pelas vezes em que nos intimidamos frente às pressões que o mundo nos oferece.
Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós aceitamos os convites, aceitamos a mudança de hábito, do hábito correto para o hábito mundano. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não somos excelentes nas coisas que o Senhor tem pedido para a gente poder fazer. Mas que no nome de Jesus, que nós hoje possamos nos posicionar, não importa o lugar, não importa a pressão, não importa com quem seja, que nós realmente possamos colocar o Senhor acima de tudo e acima de todos, e que todas as pessoas possam conhecer a Ti, através dessa fidelidade, através deste amor e através desse posicionamento que viemos a fazer para Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso para conosco. Que assim seja, Pai, sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém.